De Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Todos encontraram? Amém? Eu vou fazer a leitura, provavelmente vai estar um pouco diferente da sua versão, mas no final vai dar tudo certinho, a gente vai chegar ao entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegai-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Curva sua cabeça mais uma vez, vamos ao Senhor em oração, pedindo que Ele nos auxilie nessa manhã. Deus, nós nos achegamos à Tua presença mais uma vez. E nós louvamos o Teu nome porque o Senhor de fato é bom. E o Senhor tem cuidado de nós. Nós nos achegamos, Deus, à Tua presença neste momento com o coração humilde e quebrantado. Porque nós sabemos muito bem quem é o Deus que nós servimos. O Senhor é um Deus grande, inigualável, temível, santo, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Nós, Deus, somos tão pequenos, frágeis, carentes, miseráveis, pecadores, indignos de nos achegar à presença do Senhor. Por isso nós suplicamos, renova sobre nós mais uma vez Tua misericórdia, para que possamos, Deus, nesta manhã, permanecer diante de Ti e ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor Deus faça emudecer em nossos corações toda distração, todas as outras vozes que querem competir com a voz do Senhor. E que o Senhor Deus, nessa manhã, nos dê graça para entender a Tua palavra. Que o Senhor Deus, nessa manhã, nos fortaleça para vivermos segundo ela. Que o nosso coração saia daqui mais cheio de Ti. Ó Deus, que o Senhor nos ajuda. Derrama graça sobre nós. Precisamos de Ti. É a oração, Deus, que nós fazemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pedro, irmãos, está escrevendo sua primeira epístola em um contexto muito específico do começo da era cristã. Pedro escreve a crentes que estão sofrendo perseguições severas por parte do Império Romano. É bem sabido de todos nós que Pedro escreve essa carta ali por volta do ano 64, quando Nero já está no poder. Quando Nero começa uma grande e intensa perseguição aos cristãos. Perseguição essa que levava muitos dos nossos irmãos ao martírio. O Estado entrava em suas casas, espoliava os seus bens, tiravam as mulheres
violentavam elas sexualmente diante de seus maridos. Os maridos eram espancados brutalmente até a morte, diante de suas famílias. Crianças eram partidas ao meio, sacrificadas em nome dos deuses pagãos de Roma. São homens e mulheres que estão sendo explorados de maneira injusta no seu trabalho. São pessoas que estão sendo privadas da vida comum, simplesmente porque um dia creram. E talvez não sabem agora o que fazer com este tempo de sofrimento. Então Pedro, como um grande pastor que se importa com suas ovelhas, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus já havia dito sobre o ministério dele, Pedro instrui seus leitores em como eles atravessariam tempos de adversidade. Não é à toa que Pedro inicia sua carta no primeiro capítulo, olhando para a grande salvação daqueles crentes e demonstrando para eles que durante o tempo da aflição, durante o tempo da perseguição, durante o tempo da escassez, durante tudo aquilo que os estava cercando, os olhares daqueles cristãos não deveria estar no sofrimento e na dificuldade do tempo presente, mas sim na salvação que foi alcançada e conquistada por Jesus Cristo e estendida àqueles crentes. Não é à toa que ele vai começar dizendo assim: Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos eleitos, aos escolhidos, que são forasteiros da dispersão. Ele não está necessariamente falando apenas do estado civil daqueles homens e mulheres. Pedro está falando também de um estado espiritual. Pedro não está só falando de condição social de gente que está fora da sua cidade. Pedro está falando de uma grande peregrinação que todos os cristãos fazem parte. Pedro está identificando seus leitores em todo o tempo da sua carta com o povo que habita em tendas. Por isso ele volta o tempo todo no Antigo Testamento para mostrar que nós não somos um povo alheio ao povo do Antigo Testamento, que nossos patriarcas também são Abraão, Isaque e Jacó. Nós também fazemos parte desse povo que não tem morada fixa aqui. Por isso ele vai chamar eles de forasteiros e agora também de dispersos, por causa da perseguição. E aí ele vai dizer assim: vocês que são eleitos de Deus, vocês foram amados por Deus, separados por Deus, para a obediência em Deus e a confirmação do sangue de Jesus sobre vocês. Vocês são um povo escolhido, não para viverem uma expectativa final de um encontro com a ira de Deus, mas vocês agora esperam em Cristo Jesus a bênção final da vida de vocês. Por isso ele vai dizer no versículo 3, que é o início do grande louvor do primeiro capítulo, que é uma grande frase no texto original, do versículo 3 ao versículo 12, Pedro vai cantar sobre a eleição, sobre a salvação, sobre a redenção em Cristo. Ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Pedro começa a mostrar àqueles leitores que a alegria do coração deles, o que fazia aqueles homens e mulheres cantar, o que dava a eles segurança em tempos de adversidade, era o fato de que eles receberam a maior bênção que eles podiam receber, a salvação da alma deles. E essa redenção, e essa justificação, esse novo nascimento, dava a eles agora uma esperança que vive, que não vai embora quando o dinheiro também vai, que não vai embora quando a doença chega, que não vai embora quando a crise bate a porta, mas que permanece para todo sempre, porque a esperança que vive é Cristo. É Ele quem fundamenta agora a vida desses crentes que estão sofrendo perseguições. Pedro quer que eles se identifiquem com esse Jesus, a ponto de entender que a vida que agora eles vivem é uma vida à semelhança de Cristo. Primeiro sofrimento, depois glória. Primeiro a peregrinação debaixo de muitas adversidades, para depois um encontro com o seu lar celestial. E ele vai dizer: vocês que agora têm uma esperança que vive por causa da redenção,
também tem uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, uma herança imarcessível, que está lá nos céus guardada para vocês, porque a esperança de vocês não é a melhora do tempo presente, mas é a expectativa do dia final. A esperança do crente não é de condição financeira boa na terra, mas é de riqueza espiritual guardada nos céus. Mas Pedro diz também que aqueles que esperam essa herança incorruptível são guardados pelo poder de Deus para o último dia. Pedro mostra a esses leitores que, a despeito de todas essas dificuldades, o coração deles poderia exultar, porque Deus está ao lado deles, os conduzindo até a sua cidade celestial. Pedro está mostrando para eles que Deus não é um Deus alheio às circunstâncias que nos alcançam, mas Deus é um Deus que está à nossa direita, conduzindo o seu povo, guardando os seus pés para que não vacilem. Assim como o Salmo 121 nos informa, para que naquele dia nos apresentemos diante dele e sejamos recebidos por ele naquele lar que nós ainda não experimentamos, que não ainda vivemos, que não sabemos exatamente como é, mas que no coração daqueles que foram regenerados, traz consigo saudade. E aí Pedro continua, Pedro vai falar assim, olha, vocês podem ficar felizes, versículo de número 6 do capítulo 1, porque vocês, por mais que sofram, se alegrem nisso, porque em Cristo Jesus, vocês receberam aquilo que nenhum homem nessa terra daria a vocês. Vocês receberam fé, versículo de número 7. Essa fé agora que é apurada pelo fogo do sofrimento, é aquela que mantém você no dia final diante de Deus. Que Deus olha para você e não enxerga mais a pessoa de cada um de nós, mas enxerga o Filho dele em nós. Essa fé é aquela que no dia final, no grande dia do juízo de Deus, é aquela única coisa que você poderá apresentar diante de Deus. Porque não é seu, você não conquistou, você não fez por merecer, mas Ele graciosamente te deu, para que naquele dia você fosse recebido por Ele. Essa fé, essa graça, diz Pedro, nos torna pessoas mais privilegiadas do que os profetas do passado, do que os anjos, os santos anjos de Deus que estão diante de Deus. Essa fé faz você se tornar alguém extremamente importante e valioso. Mas aí Pedro diz assim, só que essa fé não faz com que vocês permaneçam da mesma forma. Essa fé traz consigo expectativas reais. Essa fé traz consigo demandas reais. Por isso no versículo de número 13, a ordem de Pedro é: esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo para esses leitores que, uma vez salvos, a expectativa do dia final é o que vai nortear a vida desses crentes, é o que vai fazer com que eles vivam de maneira santa, como o próprio Deus é santo, e que eles passem a amar de maneira não fingida. Porque quando nós vivemos na expectativa do fim, Pedro nos demonstra que nós vivemos uma vida de luta, de guerra interna com as paixões carnais que fazem guerra aqui dentro. Pedro nos mostra que as nossas expectativas temporais não transformam nossas vidas. Nossas expectativas terrenas não fazem com que você viva de maneira coerente diante de Deus. Mas quando você vive na expectativa do dia final, você passa a viver em coerência com aquilo que Deus chamou a você e a cada um de nós a vivermos, de maneira santa, separada, e revelando o amor dele para cada um dos que necessitam ser amados. E agora, no texto que nós lemos, Pedro não encerra o assunto, porque antes de Pedro sair do âmbito eclesiástico, antes de Pedro sair da igreja para começar a falar aos não cristãos, a como a igreja vai lidar com os políticos, com os patrões, com os maridos não crentes, esposas não crentes, com aqueles que estão lá fora, Pedro quer que essa igreja comece a entender que essa vida santa e de um amor fraternal não fingido é uma vida que precisa começar a ser vivida na igreja. Na igreja.
O primeiro lugar onde nós demonstramos tais coisas, tal amor, tal santificação, é uma vida real de santificação e amor dentro do povo de Deus. Por isso, Pedro vai começar assim, olha, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Façam isso, Pedro vai dizer, como crianças recém-nascidas, para que por meio desse leite genuíno, vos seja dado crescimento para a salvação. Se diz Pedro, que vocês tiveram a experiência de que o Senhor é bom. Pedro começa, nesse texto transicional, a falar uma situação muito específica daqueles cristãos. Uma vez que estão sofrendo, uma vez que estão sendo perseguidos pelo império, muitos daqueles cristãos eram tolhidos de sua liberdade simplesmente porque eram crentes. Muitos deles perdiam muitas coisas porque eram cristãos. Então o império começava a constranger aqueles crentes a denunciar uns aos outros, a entregar outros cristãos para que eles pudessem receber tipos de benefícios específicos. Um cristão entregava a outro em nome de pão, de dinheiro, em nome de liberdade, em nome de trabalho. Os crentes começaram a agir de maneira maldosa, dolosa, enganosa, hipócrita, uns para com os outros, simplesmente para obterem benefícios temporais, para fugirem da perseguição. Então Pedro começa a dizer assim, olha crentes, vocês agora que foram salvos por Deus, vocês que declaram ter recebido salvação de Deus, vocês que declaram ter experimentado da bondade do Senhor, não é à toa que ele está usando aqui como base o Salmo de número 34, onde o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Se vocês dizem e batem no peito dizendo que foram salvos pelo Senhor, que experimentaram da graça e da realidade da bondade de Deus, vocês não podem viver essa vida hipócrita que vivem. Vocês não podem viver dolosamente uns para com os outros. Vocês não podem viver em espírito de maldade. Vocês precisam entender que o outro é digno do seu sacrifício. O outro é digno do seu amor. O outro é digno da sua entrega, mesmo que isso custe sua vida. Mesmo que custe de você tudo o que você tem, mesmo que custe de você o benefício, o bem-estar da sua família, o outro é digno desse sacrifício. Por isso ele vai dizer, esse processo de santificação, esse processo de amor fraternal não fingido, ele só pode ser vivido se nós começamos a nos despojar dessas coisas que nos fazem viver separados uns dos outros, que nos fazem viver em pé de guerra um com o outro, que não nos permite abrir mão dos nossos benefícios em prol do outro. Esse espírito mau que está em nós, esse espírito enganoso que vive em nós, hipócrita que vive em nós, maledicente que vive em nós, para benefício do outro. Nós precisamos o tempo todo, irmãos, abrir mão dessa vida que nós vivemos, que pensa somente em si, que olha para dentro do coração e apenas enxerga dentro do nosso coração aquilo que satisfaz o nosso desejo. Não é à toa que Pedro vai terminar a parte da santificação nos versículos 18 até o versículo número 21 do primeiro capítulo, mostrando para nós o firme e completo sacrifício de Jesus por nós. Porque para Pedro, o grande padrão dessa nova vida cristã, que vive em santificação e amor fraternal não fingido, é a vida, o sofrimento, a morte e ressurreição de Jesus. Então Pedro está dizendo, apesar das perdas, apesar daquilo que vai acontecer com vocês, apesar de tudo aquilo que vocês podem sofrer, em nome do outro, vale a pena se despojar, vale a pena abrir mão, vale a pena vestir uma nova vestidura, uma vez que vocês dizem que foram alcançados pela bondade de Deus. Irmão, seus dons espirituais pouco importam. Não sei se você fala em língua, se você revela, se você tem visão, se você tem sonho, se você roda no reteté, se você grita na hora do culto, se você pula e faz um número de coisas. Isso pouco importa.
o que revela para nós que nós de fato experimentamos a bondade de Deus, é uma vida sem maldade, sem dolo, sem hipocrisia, sem inveja, sem maledicência. Abandonando essa vida de pecado, tirando essa roupa suja que está em nós, que guerreia contra a nossa nova natureza, e se revestindo na nova realidade de Cristo Jesus. Por isso que Pedro vai dizer, olha, uma vez que vocês estão nesse processo, arranquem essa roupa, mas desejem ardentemente alguém. E por mais que em uma primeira leitura nos pareça que genuíno leite espiritual, pareça que Pedro está falando sobre a palavra de Deus, sobre a Escritura, exegeticamente falando, Pedro não está falando agora da palavra de Deus aqui. Pedro está falando de uma pessoa. Porque quando Pedro vai falar de palavra de Deus, ele usa a expressão palavra de Deus. Mas Pedro está falando de um processo de abandono e revestimento. Pedro está falando de um desejo ardente por alguém. E como o Salmo 34 nos identifica quem é, quando Pedro fala de genuíno leite espiritual, Pedro está dizendo que esse leite espiritual, que nos dá tudo aquilo que precisamos para o nosso crescimento, é Cristo. Por isso ele diz, se despojem dessa antiga natureza, abandone essa antiga realidade e se revista agora, desejando de todo o coração de Cristo. Desejem a Ele mais do que vocês desejam as coisas básicas da vida, mais do que você deseja a comida do seu dia a dia, mais do que você deseja a água, mais do que você deseja aquelas coisas fúteis do seu dia a dia que você não abre mão. Gente, eu lembro quando a Alice nasceu. A Alice é brava, desde nova, muito brava. Quem já conheceu a Alice sabe que a Alice não é uma criança tranquila, a Alice é brava. Igual a mãe, graças a Deus. Mas a Alice, quando estava com fome, era 3 vezes pior. A Alice berrava, fechava a cara, entruvava. Até hoje ela é assim. E Pedro está dizendo assim, olha, sabe como essa criança que não se aquieta até receber o que ela quer, até receber o alimento que ela está precisando, seja assim com Cristo. Você precisa provar da bondade de Cristo, que transforma corações, que separa nossas vidas para uma vida que agrada ao nosso Deus, que separa as nossas vidas para uma vida de amor não fingido. Por isso ele vai continuar no versículo 4 dizendo assim, acheguem-se para Cristo. Porque o grande problema, irmãos, da nossa dificuldade de lidar com o pecado, não é porque você não conhece Bíblia, não. A grande dificuldade que você tem para vencer seus pecados, não é porque você sabe que aquilo é pecado, não. Você sabe que é. Nosso grande problema para vencer pecado é porque nós não desejamos Cristo mais do que o nosso pecado. Nós não desejamos Cristo mais do que aquilo que nos satisfaz. Quando a nossa satisfação está em jogo contra a glória de Deus, nós colocamos nossa satisfação à frente. Não é porque nós não sabemos que aquilo não vai agradar a Deus, nós sabemos, mas importa mais satisfazer o eu do que agradar ao nosso Deus. É impossível vencer pecado, é impossível vencer sua pornografia, sua mentira, sua maldade, seu dolo, sua hipocrisia, sua inveja, se você não desejar e se achegar a Cristo. Não é à toa que o Salmo 34 vai nos mostrar a mesma coisa. Só tem como vencer a língua enganadora, os lábios que fazem maldade, se nós nos achegarmos e experimentarmos da bondade de Deus. Só que o nosso coração, irmão, é mau. E a glória de Deus, pouco importa. O benefício do outro, pouco importa. O que sempre importa sou eu. É a satisfação do meu coração. Nós não vencemos, não é porque nós somos simplesmente fracos. Porque aqueles que estão em Cristo sabem que, como diz Pedro na sua 2ª carta, todas as coisas concernentes à piedade nos são em Cristo doadas.
Como diz Paulo, quando a tentação chega, Deus nos dá uma porta de escape. Não é por falta de ter como sair, deixar de fazer. É porque nosso coração não deseja Cristo. Sabe por que nossas igrejas estão destruídas? Cheias de relacionamentos conturbados? Sabe por que nossas famílias estão caminhando para o precipício, destruídas? Porque nós só pensamos em nós. E não desejamos mais Cristo. E aí Pedro vai continuar. Porque pense, irmãos. Pedro está falando para a gente rejeitada. Pedro está falando para a gente que provavelmente está se sentindo abandonada. E muitas vezes, injustiçada por aqueles que estão fora, e ele vai falar dessa realidade daqui a pouco na carta, mas injustiçada também por aqueles que estão dentro da comunidade de fé. Mas Pedro vai mostrar para nós que agora essa nova vida que recebemos em Cristo, essa nova realidade que nós temos, também nos conduz a um novo povo, a uma nova família, a uma nova irmandade. Essa realidade nos conduz a uma nova comunidade. Só que Pedro nos demonstra que essa comunidade, ela não pode ser como as comunidades de fora, que estão rejeitando esses cristãos. Pedro nos mostra que essa nova comunidade, ela não pode ser uma comunidade marcada pela hipocrisia, pela inveja, pelo dolo, pela maledicência e pela maldade. Pedro nos mostra que essa nova comunidade é diferente. E é nesse lugar que pecadores como nós, miseráveis e carentes da graça de Deus, podem se achegar com um coração tranquilo, porque sabem que serão recebidas neste lugar e amadas incondicionalmente, ou pelo menos assim deveria ser. E agora Pedro vai começar a falar de igreja. Pedro vai começar a falar sobre esta nova comunidade que é fundamentada em Cristo. Ele vai começar a falar deste grupo de pessoas e algumas características dessas pessoas, para que essa igreja que está em sofrimento possa começar agora, de fato, viver em coerência com a sua nova realidade. E olha como que Pedro começa a falar isso. Versículos de número 4, versículo 6 e versículo 7. Pedro vai dizer assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo de número 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, os que creem, essa pedra é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Pedro começa a falar com esse povo, com essa nova comunidade, que o fundamento dessa igreja é um fundamento extremamente sólido. Pedro começa a demonstrar para essa igreja que aquele que fundamenta a igreja, que sustenta a igreja, é Cristo. A igreja não é sustentada pelos membros importantes da sociedade que fazem parte dela. A igreja não é fundamentada pela família mais antiga da igreja. A igreja não é fundamentada pelos pastores que tem. A igreja não é fundamentada pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos músicos que ela tem. A igreja não tem seu fundamento no dízimo mais alto, daquele irmão mais rico. O fundamento da igreja não são as declarações que nós fazemos todos os domingos, muitas vezes de boca para fora. O firme fundamento da igreja não é o mundo que nos cerca. O firme fundamento da igreja é Jesus Cristo de Nazaré.
O firme fundamento que faz essa igreja permanecer, mesmo em meio a perseguições, não é a firmeza dela. O firme fundamento dessa igreja que faz ela continuar perseverando, não é a habilidade dela de se esquivar das tretas de internet. Aquele que mantém sua igreja de pé é o próprio Senhor Jesus Cristo. Irmão, não se iluda, jamais se iluda, você é substituível na igreja de Deus. A igreja de Deus continua funcionando sem você. A igreja de Deus continua avançando, mesmo que você não faça parte. Se você não servir ao Senhor na sua comunidade, Deus levantará alguém para fazer isso. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é tão legalzinho assim como você acha. A igreja não precisa de você. A vida que vem de você muitas vezes mata a igreja. A vida que vem de Cristo é aquilo que sustenta ela. O que mantém essa igreja de pé, o que faz a igreja avançar é Cristo. Não se iluda. Você não precisa pensar mais de você do que você deveria. Você não é nada. Nós não somos nada. Por isso que Pedro não diz, se achegue ao seu pastor, se achegue ao conselho da sua igreja, se achegue aos músicos da igreja, se achegue aos seminaristas da igreja, se achegue à comunidade de fé. Não, se achegue a Cristo. Porque é Ele que vai fundamentar essa igreja. Ele é a pedra principal que sustenta ela, que direciona ela, que mostra o rumo dela. Porque se depender de nós, a primeira perseguição que vier, nós estamos indo embora. Na primeira dificuldade que você tiver por causa da sua fé, você abre mão da fé, mas não abre mão das coisas aqui. Se te pedirem seu emprego, em nome de você fazer coisas erradas, você vai fazer. Mas Cristo não. Cristo sustenta a sua igreja, apesar dela. Cristo mantém o seu povo santo, seu povo eleito, aqueles que Ele mesmo tem chamado ao longo do tempo, e feito a sua igreja caminhar segura até o dia final. Você não é a base da igreja. Quem sustenta a igreja é Cristo. Por isso não cabe na igreja maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. Não cabe na igreja uma vida de hipocrisia, sem santidade, sem amor. Porque o fundamento dela nos disse que nessa comunidade, na comunidade dos salvos, nós teríamos santidade, que revela a santidade de Deus, e amor, que revela o amor de Deus. A gente tem um tal de querer parecer muito para fora, só que Pedro nos convoca primeiro a parecer para dentro, a ser dentro, a abrir mão de quem somos, do que desejamos, em benefício do povo eleito de Deus. Sua família, irmão, está precisando de fundamentá-la em Jesus. Você, pai, está precisando conduzir sua família a ser fundamentada na pedra que vive. Você, mãe, está precisando conduzir seus filhos a se fundamentarem na pedra que vive. Nós, como igreja, precisamos começar a conduzir a igreja ao fundamento firme dela, que é Cristo. A gente não precisa de invenções. A gente precisa de Cristo. E aí Pedro vai continuar. Pedro vai, no versículo de número 5, dizer assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro agora vai olhar para essa comunidade e vai nos lembrar de algo que nós constantemente nos esquecemos. A gente tem mania de pensar em igreja como o templo. A gente tem mania de pensar a igreja como a estrutura que estabelecemos. Mas Pedro nos lembra que aquilo que compõe essa chamada casa espiritual, igreja,
esse povo composto de sacerdotes reais, não é a estrutura que ela possui. Pedro está nos lembrando que a estrutura ela pode ser até boa, mas igreja não é composto por blocos, salas, ar-condicionados, câmeras, microfones, violões. Igreja é composto de gente. Por isso que ele vai dizer, vocês são pedras que vivem. Em Cristo Jesus, vocês são agora reavivados, vocês são regenerados, vocês recebem uma nova vida, para que agora, como cada pedra específica, com suas particularidades, vocês sejam congregados, ajuntados e se tornem casa espiritual, fundamentada na pedra eleita que é Cristo. Igreja é gente. A gente preocupa demais com a estrutura da igreja, ar-condicionado da igreja, microfone melhor para a igreja. A gente preocupa com a grande estrutura, com muitas salas, com cadeiras confortáveis, com muitas coisas que nos fazem se sentir legalzinho no período do culto. Mas nós nos esquecemos que o grande investimento que nós poderíamos fazer é igreja, é gente. A gente está preocupado com a pintura, com a beleza, mas os nossos irmãos estão morrendo no meio de nós. Nós estamos preocupados com o estabelecimento de novas salas, mas os nossos irmãos têm passado fome dentro de casa. Nós estamos preocupados demais de ter uma estrutura que quem passa na frente enxergue uma igreja suntuosa, gloriosa, mas dentro da igreja há dissensões, há problemas não tratados, há corações não convertidos, há grandes problemas que precisam ser resolvidos com o nosso investimento de tempo, de dinheiro, de qualidade, de discipulado. Igreja são pessoas reais, com seus dilemas reais, com suas imperfeições, com os seus pecados. Por isso que Pedro vai demonstrar para nós que essa edificação ela não é perfeita ainda, mas é um ato contínuo que se consumará depois. Por isso que ele diz, vocês que são pedras que vivem, que estão sendo santificados, conduzindo-os a oferecerem sacrifícios espirituais, vocês estão sendo edificados. Ainda não foi completo. Perfeição, querido, é só lá na glória. Quer ter uma igreja perfeita? Morre. Aí você vai começar a experimentar dessa igreja. Porque por enquanto, durante a peregrinação, a igreja é imperfeita. Ela tem seus pecados, ela tem suas dificuldades, ela tem suas mazelas. Igreja é composto de gente falha, miserável, pecadora, imperfeita, indigna, como você, que precisa do seu cuidado, do seu amor, da sua graça. A gente que é calvinista, a gente que é reformado, que tem aí como grande base da nossa fé as doutrinas da graça, somos os maiores hipócritas quanto a isso. Porque nós declaramos, é graça, é graça, é graça, é amor não merecido, mas a gente trata o outro como se tudo dependesse da meritocracia deles. Nós recebemos porque são perfeitos, porque não pecam conosco, mas no dia que falharem, nós rejeitamos. Nós medimos a espiritualidade à medida do que fazem. Nós nos esquecemos que nessa caminhada chamada peregrinação, Pedro já nos mostrou, a Escritura já nos mostrou, que nós estamos em um processo. Uns já estão mais avançados, outros estão caminhando mais lentos, uns estão ali pegando força agora, mas todos caminhando junto com o nosso Senhor até o destino final. Você não é perfeito, querido. Se você for, você pode ir embora, pode morrer. Não faz sentido você ficar aqui. Seu irmão vai pecar com você. Ele vai falhar com você. Seus pastores vão pecar contra vocês. Eles vão falhar com vocês, porque são gente. Assim como vocês falham com eles. A família pastoral, as famílias pastorais vão pecar contra vocês. Assim como vocês vão pecar contra elas. Mas todos nós estamos no mesmo ambiente, propício à graça, à misericórdia e ao cuidado. Igreja não é um complô de robô, irmão.
Você não tem como programar seu irmão para fazer aquilo que você quer que ele faça. Por isso que o fundamento da igreja não é o ser, é Cristo. Igreja é composto de gente, de pedras distintas. Não é à toa que Apocalipse capítulo 5 vai dizer que esse povo ele é composto daqueles que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus, diz a canção da criação e da igreja, os constituíste reis e sacerdotes. Igreja é gente. Para de preocupar demais com estrutura. Não estou falando aqui, irmãos, que preocupar com estrutura seja ruim. Mas quando nós preocupamos mais com estrutura do que com as pessoas que compõem a verdadeira igreja, há um problema na nossa visão do que a igreja é. Um dia, a perseguição vai tomar o prédio, mas a perseguição jamais irá fazer com que a igreja seja perdida. E aí Pedro continua. Vou tentar acelerar porque ainda falta bastante coisa. Versículo de número ainda 4, 5, 6, 7 e 9. Pedro vai dizer assim, finalzinho aí do versículo 4. Rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, eleitos e preciosos, são pedras que vivem. Vocês estão sendo edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Por isso, está na Escritura, eis que põe uma pedra angular, que é eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, essa pedra é a preciosidade, mas para os descrentes, ela é a pedra que eles rejeitaram, a pedra angular. E o versículo de número 9 vai dizer que dentre tantas características da igreja, a igreja é a propriedade exclusiva de Deus. Pedro já nos mostrou que nós precisamos abandonar essa velha natureza, desejar Cristo, correr para Cristo. E nesse novo ambiente, nessa nova realidade, nessa comunidade dos salvos, nós precisamos entender que quem fundamenta ela é Cristo. Que ela não é composta pela estrutura que tem, mas sim por gente com suas dificuldades, com seus dilemas, com seus pecados. Mas agora Pedro vai falar do valor dessa igreja. A gente tem costume de medir o valor da igreja por aquilo que ela nos oferta. Já reparou quando você vai falar da igreja, você fala assim, olha, minha igreja é muito boa. Lá na minha igreja tem isso, lá na minha igreja tem aquilo, tem um bom trabalho para os jovens, para os adolescentes, tem uma parte de kids muito boa, você vai poder levar seu filho. E a gente sempre vai falando e medindo e dando valor para a igreja por meio daquilo que ela nos oferta. É como se ela fosse um grande e bom supermercado à medida em que ela vai te ofertando coisas. À medida em que ela vai te ofertando serviços. E se pudesse, a gente ainda pedia até nota fiscal, para a gente poder guardar e lembrar no nosso coraçãozinho, à medida que o tempo for passando. E uma igreja é ruim porque talvez ela não tenha uma boa sala de kids, talvez ela não tenha um bom louvor, talvez ela não tenha uma boa estrutura, e a gente vai dando valor para a igreja a partir daquilo que nós consideramos valioso. Mas Pedro diz que não. O valor da igreja não está naquilo que ela tem, o valor da igreja não está naquilo que ela oferta, o valor da igreja não está naquele serviço que ela pode dar à sua família. O valor da igreja está em Cristo e naquilo que Cristo fez por ela. Olha como ele descreve: acheguem-se para Cristo, a pedra que vive, eleita e preciosa, e por causa dessa pedra eleita e preciosa, vocês também são eleitos e preciosos. O valor da igreja, irmão, não depende daquilo que você acha dela. O valor da igreja está em Cristo. O valor da igreja está no preço que foi pago por ela. Você não deu um centavo pela igreja de Cristo. Você não fez um nada por ela. Você não se ofertou no lugar da igreja. O valor da igreja está naquele que morreu por ela, no sangue vertido do madeiro. Você tem que parar, irmão, de querer valorizar as coisas a partir da sua ótica. Valorize a igreja, trate a igreja com honra, trate a igreja com valor, por causa de Cristo. O dinheiro que você está dando para a igreja não diz respeito ao quanto você honra ela. Os ministérios que você exerce
não diz respeito ao quanto que você honra ela, mas quando você passa a enxergar ela como povo precioso, amado por Deus, a ponto de, como diz Paulo em Romanos 8, aquele que não nos poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós. Aquele que foi esmagado no madeiro, para que cada um de nós pudéssemos ter uma expectativa nova de vida, para que a gente pudesse ter uma esperança viva que nos conduz até o dia final. O valor da igreja está no preço pago por ela, e não foi você que pagou, não foi seu dízimo que comprou, não foi seu ministério que pagou, foi a morte sacrificial, vicária, redentora de Cristo. Trate-a com honra, trate-a com valor. Nós estamos no Dia dos Pais. Imagina você aí, papai. Você é operador de uma máquina de trem e há uma reforma acontecendo nas linhas do trem. E tem vindo um trem cheio dos piores criminosos que você pode imaginar. Pedófilos, estupradores, serial killer, enganadores, pessoas que mentiram contra você. Só que por uma falha técnica, alguém não lembrou de mudar o curso daquele trem. E o caminho que ele está seguindo é um caminho que vai o conduzir para a destruição completa. Ele vai descarrilhar. E todos ali dentro vão morrer. Só que para tirar esse trem do seu curso, é necessário uma ação de dentro do maquinista e uma ação de fora. E a única pessoa que você tem ao seu lado é seu filho, para poder ir lá e puxar uma alavanca do trem. Só que na hora que ele fizer isso, o curso do trem vai mudar. E seu filho não vai ter tempo de escapar dali. E ele vai morrer. Você deixaria seu filho morrer em nome daqueles criminosos? Ou você deixaria os criminosos morrerem? Eu sei a sua resposta. Porque o seu coração mau é o mesmo do meu. Mas nós não entendemos que éramos nós neste trem. Era você. Mas o Senhor teve tanta misericórdia de nós, que o Filho dele foi lá. E o próprio Deus o amarrou ali, para que ele morresse por indignos como nós. E você quer medir o valor da igreja a partir do que você pensa dela? Você quer dar valor ao seu irmão que está ao seu lado a partir do que você acha que ele tem que fazer? O valor da igreja está no preço que foi pago por ela. Por isso que Pedro vai repetir várias vezes: nós somos eleitos e preciosos, porque Cristo é eleito e precioso. Nós somos valiosos, porque Cristo é. No versículo de número 18 a 20 do primeiro capítulo, vocês não foram resgatados por causa de prata ou de ouro, mas pelo precioso sangue de Cordeiro, como sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A igreja não é valiosa por você estar nela. A igreja é valiosa por causa de Jesus. E aí Pedro continua. Ainda no versículo de número 5. A fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo número 9. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro agora nos mostra, irmãos, que a igreja não é lugar de nós sermos meros consumidores daquilo que
tem ali a ser ofertado. Igreja é uma comunidade onde nós nos oferecemos o tempo todo. Nós não somos um povo composto de gente que está pagando por ter um bom serviço. A Escritura nos chama de sacerdotes reais. A Escritura nos chama de um povo composto de muitos sacerdotes, onde mutuamente, constantemente, nós estamos servindo uns aos outros com aquilo que o Senhor nos deu. A gente tem que parar de vir para a igreja esperando do outro aquilo que o outro pode ofertar para nós, irmãos. E começar a pensar naquilo que nós podemos oferecer à igreja de Deus. A gente precisa começar a pensar naquilo que a gente pode colocar a serviço da igreja de Deus. Pedro, quando está falando sobre oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, no versículo 5, Pedro está lembrando daquelas duas ordens que ele deu, de santificação e de amor fraternal não fingido. Pedro está nos mostrando que nessa comunidade é a comunidade onde nós vivemos essa realidade. Porque internamente nós começamos como sacerdotes do Deus vivo, do Cristo crucificado, a oficiar uns aos outros, ministrar uns aos outros, cuidar uns aos outros, a ponto de que nós não temos mais necessidades. A gente está delegando essas coisas para o pastor da igreja local, para o conselho da igreja local, nós estamos delegando essas coisas para os diáconos, e nós nos esquecemos, irmãos, que nós temos a mesma função que eles. Não é à toa que a Escritura não chama só um grupo de pessoas de diáconos. Tem um grupo de oficiais na igreja que chama diácono, mas a Escritura chama cada um de nós de diáconos, que estão em diaconato, em serviço, todos os dias. E é nessa comunidade que nós precisamos nos lembrar que nós temos um ambiente seguro para abrir o coração, para poder compartilhar nossas mazelas, porque temos pessoas que se importam conosco, pessoas capazes de nos conduzir a Deus, pessoas capazes de nos ensinar a lei de Deus, que é perfeita e que redime, salva, restaura a alma, que dá sabedoria ao pecador, ao humilde, de como se achegar a Deus. Você não está aqui por serviço, você está aqui para servir. Crente que não serve para nada. Você está aqui como um mero consumidor, que só está recebendo, e se tornando a cada dia um obeso espiritual. Você não está entendendo e não entendeu o que igreja é. Igreja é uma comunidade composta de muitos sacerdotes que estão se oficiando, ministrando, se cuidando e revelando uns aos outros a graça e a misericórdia de Deus. Nós não somos o povo da graça? Onde está a graça? Por que você tem tanta dificuldade de visitar o seu irmão? De perdoar seu irmão? De orar por ele? De conduzi-lo a Deus? Onde está a graça que te alcançou? Onde está a bondade do Senhor? É aqui neste lugar que nós deveríamos ver de maneira clara essa bondade que nos alcançou um dia. Porque, por fim, o versículo de número 10 vai nos mostrar que não existe nenhum de nós que poderia declarar de maneira viva: eu mereci, eu fiz por onde, eu conquistei. Ele vai dizer assim: vocês que não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, agora acharam essa misericórdia. Todos nós aqui estávamos no mesmo lugar. Todos nós estávamos no mesmo trem. Nós, mentirosos, enganadores, hipócritas, adúlteros, nós com nossas prostituições,
Nós, com aquilo que nós não conseguimos abandonar por causa do coração mau, nós, povo que era inimigo de Deus, que rejeitava a Deus, todos nós, pecadores, estávamos no mesmo lugar. Não éramos povo de Deus, mas em Cristo, Ele nos faz povo. E aí Pedro nos lembra, porque ele está usando as palavras que aparecem no livro do profeta Oséias, que Deus não pega uma virgem para dar ao seu filho. Deus não pega uma mulher pura e entrega a Ele. Deus pega uma prostituta, uma adúltera, e entrega para o seu filho, para seu filho santificá-la e se apresentar pura a Ele no dia final. Você não merecia, mas Ele fez. E a igreja é a comunidade destes, que entendem que nós nunca merecemos, mas Ele graciosamente nos deu. Nós não tínhamos o que oferecer, mas Ele olhou para cada um de nós e disse: é meu povo, eu sou o seu Deus, meu filho vai morrer por estes. E é por essa consciência que nós deveríamos, irmãos, começar a proclamar as virtudes daquele que nos chamou dentro dessa grande comunidade de redimidos. A igreja vai pecar contra você. Uma hora, alguém vai falhar, vai pisar no seu calo. Mas você também pisou no de Deus. Uma hora, vão falar mal de você. Mas nós éramos blasfemos contra Deus o tempo todo. Aqui na igreja, nós deveríamos começar a olhar para o outro com o mesmo olhar de misericórdia que um dia Deus olhou para nós. E aqueles irmãos que estavam se entregando em meio à perseguição, precisavam se lembrar de que povo eles faziam parte. Da mesma forma, você precisa lembrar de que povo você faz parte. Você faz parte de um povo que não é fundamentado em você, mas em Cristo. Você faz parte de um povo que é composto de gente diferente, cheia de falhas, imperfeitos. Você faz parte de um povo que está aí e é valioso não por causa do que tem a oferecer, mas por causa daquele que se ofereceu por ela. Você faz parte de um povo que não são meros consumidores da fé, mas que são sacerdotes do Deus Altíssimo e estão se mediando todos os dias. Você faz parte de um povo, o povo da graça, o povo da misericórdia, que precisa oferecer misericórdia aos que estão dentro, demonstrando as manifestações de glória daquele que nos chamou aqui dentro, para que depois, como Pedro vai dizer daqui a pouco, você comece a fazer isso para aqueles que estão fora. Seu primeiro campo missionário, irmão, não é lá na África, não é lá na Índia, não é nenhum daqueles lugares, é aqui dentro. É entre a comunidade dos salvos. É na sua casa, sua rua, seu bairro, sua cidade. É aqui na sua igreja. E a pergunta que eu te faço é: você consegue enxergar a igreja da forma como Jesus a vê? Hoje ela é feia mesmo, irmão. Cheia de manchas e rugas. Mas lá, o noivo que a preparou durante esse tempo, receberá a ele uma noiva maravilhosa, gloriosa. Igreja, não precisa de você, mas se você quer fazer parte dela, se você experimentou da bondade dela,
enxergue ela como o dono dela a vê. Não por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela vai ser um dia. E use deste ambiente para manifestar da graça de Deus. Amém? Vamos orar?